Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui. Espero que esteja tudo certo por aí. Imagine uma pessoa, tá? Que ela deu a volta ao mundo em tempo recorde, certo? Foi correspondente de guerra, presidiu uma indústria siderúrgica, tá? Registrou mais de 25 patentes diferentes de produtos, tá? Viveu apenas 57 anos, certo? Se internou num manicômio por livre e espontânea vontade, né? Só para registrar o que estava acontecendo ali, ok? E tudo isso nos Estados Unidos em uma época onde ela não poderia nem usar calça. Eu estou falando de uma mulher, na época de 1800 e alguma coisa, que isso eu vou dissertar durante o vídeo, né? Eu vou contar a história surreal, que eu descobri dentro das minhas pesquisas, dessa mulher completamente fora, sabe? Que ela é esse tipo de exemplo que eu quero trazer para o canal, vamos dizer assim, é esse tipo de pessoa que eu quero trazer com histórias para dentro do canal. São essas biografias que eu quero trazer para dentro do canal, fazer esses vídeos específicos para trazer para dentro do canal, para a gente conhecer pessoas assim, para servir de incentivo para as novas gerações, servir de incentivo para nós mesmos, para o nosso dia a dia. Então eu convido vocês a conhecer a história da jornalista, empresária, enfim, Nellie Bly. Elizabeth Cochran Seaman, nascida em 5 de maio de 1864, mais conhecida pelo pseudônimo de Nellie Bly, foi uma jornalista estadunidense, também escritora, inventora, administradora e voluntária em obras de caridade, mais conhecida por sua viagem de circunnavegação do globo em 72 dias, simulando a viagem ficcional de Phileas Fogg, do livro de Júlio Verne. Foi também pioneira nas reportagens investigativas, fingindo insanidade para estudar uma instituição para tratamento de doentes mentais por dentro. Bom, já em 1880, né? A nossa amiga Nellie, então, que ainda não era Nellie, ainda era só Elizabeth, leu uma coluna no jornal, que a coluna, traduzindo então, né, que a coluna se chamava What Girls Are Good For, né, para que servem as meninas. E a Nellie, né, no bom português, ficou putaça, se enlouqueceu e escreveu uma carta contra o cara, então, né, dizendo para que as garotas serviam, né? E ela usou o pseudônimo Solitária Garota Órfã. E quando ela escreveu aquilo para o editor do jornal, ficou apaixonado pela escrita. Aí, aquela história, né? Tu não sabe se o cara estava incentivando as pessoas, porque, pelo amor de Deus, alguém escreve alguma coisa para mim, ou, né, se o cara escreveu na maldade, né? Daí tu vem naquela história dos caras já estarem meio cansados de escrever sempre a mesma coisa, precisavam de pessoas novas para isso, né? O problema é que a liberdade de expressão naquela época era até onde os homens deixavam, né? E aí as mulheres tinham que escrever sobre pseudônimos, né? Então o cara foi lá e escreveu uma carta de volta, escreveu uma outra carta pedindo para que ela se identificasse, o que entrasse em contrato, e ela escreveu uma outra de volta, né, dentro de um contexto da Girl Puzzle, né? Então ele ficou ainda mais apaixonado por ela, se encontraram, aquela coisa toda, e a partir dali ela começou a escrever os editoriais do jornal, aquela história toda, né? E começou a escrever mais pros jornais. O problema é que mulheres normalmente não usavam os nomes para escrever, né? Porque não era permitido que as mulheres fossem inteligentes na época, né? Tem alguns lugares que não é permitido até hoje, né? Você sabe do que eu tô falando. Mas enfim, continuando. Complicado. Mas vamos lá. Dentro desse contexto, a Nellie escreveu o nome dela, era diferente, né? Era com Y, e o editor acabou escrevendo errado e acabou pegando o Nellie com I e E. E a partir dali ela começou a usar realmente o negócio. Só que a Nellie era aquele tipo de repórter investigativa, né? Roots, o negócio era ir lá e realmente fazer o negócio focado dentro do que realmente acontecia, né? Ela aceita o trabalho no jornal, então, né, contratada pelo jornal, e ela começa a escrever, então, justamente sobre as condições das mulheres, o trabalho das mulheres, né, e, né, colocando o seu ativismo em prol, né, da situação de mostrar o que estava acontecendo nas fábricas, como é que as mulheres eram tratadas e tal. O problema é que os caras não estavam preparados para ler aquilo ali, né? E começavam a cobrar dela um tipo de escrita sobre a situação das mulheres. Ela tem que escrever sobre jardinagem, sobre moda, blá, 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 blá. Toda aquela história que existe até hoje, né? Bom,
A Nelly ficou, né, de novo, e disse, quer saber de uma coisa? Eu vou zarpar daqui, e ela foi para o México. E começou a escrever como correspondente internacional, que seria a alternativa que ela tinha para escrever alguma coisa diferente. E ela começou de lá do México, então, né, a escrever sobre a situação do que estava acontecendo no México, inclusive textos de prisão de repórteres, né, e sobre a ditadura na época, então, né, a ditadura do governo mexicano, do ditador Porfirio Díaz, né, e esses textos todos foram reunidos num livro chamado Six Months in Mexico, que foi lançado em 1888. Gente, de novo, olha o ano, 1888. Vocês têm noção das idades que eu estou falando, né? A gente não está falando de 2020 não, hein? Isso não é coisa de Twitter, tá? Isso é coisa de realmente escrever de verdade, de estar lá vendo a história, tá ligado? Não é Google Earth. Como tem umas jornalistas e jornalistas aí, né? O pessoalzinho aí dos gêneros neutros aí não existia na época, né, gente? Isso aqui é de verdade. Isso aqui é história de verdade, tá? Né? Os x's, né? Aquela história do nome, do letra no final, não existia na época, né? Isso aqui é jornalismo de verdade. Vendo o que está acontecendo, né? Não supondo. Crítica social à parte, né? Fecha parênteses. Seguimos. O problema é que esses textos reunidos depois, a própria ditadura desse cara pegou ela e descobriu quem era ela, né? Acabou descobrindo quem era ela e convidou ela a se retirar do país, né? Porque automaticamente, se os caras pegassem ela, né, ia criar uma crise internacional, aquela coisa toda, porque era aquela história seguinte, né? Tu até não pode escrever, mas se tu começar a escrever alguma coisa no país e eu for presa aqui, isso vai criar um problema diplomático, aquela coisa toda, daí eu não vou mexer com os Estados Unidos, né? Ainda mais sendo mexicano. Né? Eu sei onde o sapato aperta. E eles convidaram ela a sair fora. Ela volta então, aí já a salva em casa, aquela história toda e tal. Volta pro jornal e continua escrevendo texto sobre arte, teatro e tal. E ela acabou se demitindo do jornal e, né, zarpou para Nova York para ver se ela conseguia então dentro de Nova York alguma coisa um pouco mais dentro do contexto dela como profissional, dentro do contexto dela que ela gostaria de escrever. É aqui que começa a parte assim, que mais me chamou a atenção na vida da Nelly, porque até agora, sabe, é aquela história da jornalista se colocando dentro de um contexto profissional, sabe? Mas esse momento aqui é aquele momento onde tu define, sabe, onde tu define o tipo de pessoa que tu é, sabe? Se tu vai entrar pra história ou não. E aqui a Nelly definiu que ela ia entrar pra história, sabe? Nesse momento aqui ela definiu que ela ia entrar pra história. Saindo de Pittsburgh e indo para Nova York, ela passou diversos meses ali na penúria, sabe? Passou por uns perrengues ali, até que ela conseguiu então uma vaga, então, né, ofereceu seus serviços para o New York World, que o dono era o Joseph Pulitzer. Justamente o nome do prêmio é por causa do cara, é isso aí mesmo que vocês estão pensando. E o cara ofereceu um emprego para ela de repórter disfarçada. É isso aí mesmo. O que ela teria que fazer? Ela teria que entrar, né? Ela teria que entrar dentro de um manicômio, né? De um hospital psiquiátrico. Ela ia se fingir de louca para poder registrar dentro desse hospital psiquiátrico o que realmente estava acontecendo. Ela passaria 10 dias dentro do hospital psiquiátrico para dizer o que estava acontecendo. Gente, é surreal o que essa mulher fez, porque daí é o seguinte, ó, ela se registrou numa pensão, né? Aí lá ficou treinando as expressões e tal, aquela história toda, as expressões de louca, né? Se recusou a ir para a cama, começou a ter os surtos, aquela história toda, dizendo que tinha medo, que todo mundo parecia louco. Isso aqui, tá, cara. Foi o artifício que ela usou, né? Os donos da pensão resolveram chamar a polícia no dia seguinte, né? Na manhã seguinte e tal. Ela foi levada à corte. Os caras alegaram que ela estava louca, ela disse que ela não lembrava de nada, né? Ela concluíram então que ela estava louca, né? Tanto é que o caso chamou a atenção da mídia, para vocês terem uma ideia da história, né? Porque também era aquela história, né? Qualquer coisa chamava a atenção da mídia, né? Não precisava nem ser uma história muito legal, mas como ela era uma mulher bonita dentro daquilo ali, e ela estava sendo julgada por ser doida, o New York Times foi cobrir a história, questionava então quem era a misteriosa garota sem memória. Era o caso da Bela Louca, que eles chamaram na época, né? Beleza, vida que segue. O plano da Nelly estava dando certo. Ela foi internada num hospital psiquiátrico e ali ela realmente teve uma visão do que estava acontecendo dentro da instituição psiquiátrica.
onde ela viu que a comida era arroz, carne estragada, pão seco, a água era podre, os internos ficavam amarrados uns aos outros, os bancos eram um cepo duro, eles não tinham condição de proteção contra o frio, os esgotos corriam a céu aberto, sabe, né, os ratos correndo, enfim, era um horror, sabe, era um horror. Eu até separei um pedaço do texto que eu vou ler para vocês, que ele diz o seguinte, ó: o que, exceto a tortura, poderia gerar insanidade mais rápido do que esse tratamento? Aqui, uma classe de mulheres foi enviada para ser curada. Gostaria que os médicos especialistas que me condenaram por minhas ações, que provaram suas habilidades, que peguem mulheres perfeitamente saudáveis e sãs, que calem suas bocas e as façam sentar das 6 da manhã às 8 da noite em bancos duros, que não deixe que elas falem ou se movam durante essas horas, sem dar-lhes nada para ler ou conhecimento sobre o mundo lá fora, dando-lhes comida de péssima qualidade e um tratamento brutal, e vejam quanto tempo levará para que elas se tornem loucas. Depois de 10 dias ela recebeu alta do negócio, saiu, escreveu a reportagem, né, ela foi publicada, e aí saiu depois o livro 10 dias em um hospital, em um hospício. Né, causou um furor violento, né, porque foi um soco na história e a Nelly explodiu. Aí ela se transformou no que realmente era. Ela conseguiu o espaço na mídia e a liberação para poder fazer o que ela realmente gostaria de fazer, que é se transformar numa pessoa notória e lutar por causas que realmente valiam a pena, né, para poder proteger certas causas e ao mesmo tempo ter o nome dela dentro, né, o nome que ela escolheu, para conseguir fazer com que ela fosse ouvida de verdade com as coisas que ela gostaria de escrever. A diferença disso tudo é que é o seguinte: quando saiu o livro, né, então depois da explosão que deu, porque daí vocês têm que considerar o seguinte, né, em 1800, os relatos que se tinham eram realmente os relatos escritos, que é o caso, esse relato escrito da Nelly. Considerando isso, né, como uma bomba em cima da instituição, né, de todas as instituições, né, porque, vamos lá, né, gente, eram basicamente os párias, era o que estava acontecendo com a situação, é o que acontece hoje com a situação dos presídios, né, a gente vai empilhando pessoas ali dentro e não tem condição nenhuma das pessoas se reabilitarem. Por mais que elas sejam pessoas que estão ali presas e tal, essa história de que, preso bom é preso morto, não dá, né, gente, é complicado, né, então tu só vai piorar a situação, tu nunca vai conseguir consertar esse problema, né? Tu só vai aumentar ele, tu só vai transformar ele, só vai piorar ele, né? Posto isso, foi criado, então os promotores caíram de pau em cima do negócio, resolveram aquilo ali, né? Foram para cima daquilo ali, os médicos e enfermeiros, então aquela história estavam dizendo que não era bem isso, aquela coisa toda e tal, né? Enfim, convidaram a Nelly para participar dentro de um contexto de investigativo, para participar dentro de uma comissão, aumentaram o orçamento do governo para conseguir melhorar as condições dos hospitais psiquiátricos e convidaram a Nelly para participar junto, criando um relatório de melhorias dentro das instituições. Então, assim, no fim das contas, o que para a Nelly se transformou, foi uma oportunidade de trabalho, acabou se transformando numa outra situação completamente diferente e muito maior, onde ela realmente conseguiu usar o ativismo dela, metendo a mão e se colocando em risco, com certeza, para ajudar também quem realmente estava passando por problemas. E aí vem aquela história, gente, talvez essa seja a real importância do que eu estou fazendo aqui, tá? Eu quero trazer essas coisas para o canal, só vou abrir um parênteses, tá? Porque tem mais coisas para falar dessa mulher, porque ela fez mais um outro negócio muito surreal. Vamos lá. A ideia de tu conseguir fazer esse tipo de coisa, trazer esse tipo de situação, é que tu possa olhar para trás para poder olhar para frente, né? Às vezes a gente tem que olhar para trás, dar uma respirada e entender da onde a gente veio, para poder enxergar melhor o futuro. E olhar um pouco mais para trás, sabe? Prestar atenção em quem são os nossos ídolos, quem são pessoas que lá atrás fizeram coisas diferentes. Isso eu estou pegando um exemplo de uma repórter americana. A gente pode pegar outros repórteres nacionais aqui também que fizeram reportagens aqui também. Esse aqui casualmente surgiu para mim e eu achei interessante a história. Eu vou trazer outras personalidades porque eu acho que esse tipo de coisa faz parte do contexto cultural do canal. Então eu vou diversificar um pouco também o conteúdo para não ficar só num nicho, mas para trazer também isso também porque eu acho que vale a pena para todo mundo olhar isso aqui, sabe? São histórias interessantes, assim como dos heróis nacionais que eu trouxe, né, dos nossos pracinhas, eu estou trazendo essa situação da Nelly Bly. Certo? Continuando.
Em 1888, a Nellie Bly sugeriu ao editor do New York World fazer a viagem fictícia que o Júlio Verne sugere no livro Viagem ao Mundo em 80 Dias. Então, o cara gostou da ideia, né? Até porque a mulher tinha tinha um bom lastro para conseguir fazer as reportagens. Então, no dia 14 de novembro de 1889, basicamente um ano depois, ela embarca no navio a vapor Augusta Vitória e parte rumo à sua volta ao mundo. Ela levava com ela o seguinte, eu vou ler isso aqui para não perder, tá? Olha só o que ela levava. Uma pequena bagagem de mão com roupas íntimas, tá? Um casaco de inverno, o vestido que usava e artigos de higiene, além de uma bolsa com 200 libras, ouro e alguns dólares. Isso é o que ela levava para então passar, né, fazer a sua volta ao mundo. Né? Em contrapartida, a Cosmopolitan, então, né, que era a concorrência, colocou uma outra repórter do outro lado do mundo para fazer o contrário, para concorrer então com a Nellie Bly. Né? O nome da repórter era Elizabeth Bisman. Colocou ela do outro lado do mundo para concorrer com a Nellie, para tentar fazer o mesmo trajeto, então, para ver quem chegava antes. Porque eu acho que essas coisas aqui são legais, sabe? Ó, nós vamos fazer uma competição de gente grande, tu vai para um lado, eu vou para o outro, e a gente vê quem chega primeiro. Eu acho que isso é legal, sabe? Então, para manter o interesse dos leitores, né, os jornais organizaram uma aposta que os leitores teriam que acertar a hora, o dia, a hora e o minuto que as duas chegariam. Né? Quem chegaria ali, então, né? O leitor teria que acertar até o momento da chegada. E eu acho muito legal isso aí, porque o ser humano é assim, né? Não adianta, né? Tem que ter a competição, né? Essa história de medalha para todo mundo não existe, né? Alguém tem que ganhar, né? Eu acho que esse é o negócio, né? Muito bem. Só que o negócio, dentro desse contexto, né? A Nellie poderia levar consigo para completar a viagem, né? Ela poderia ir indo e parando nos lugares, né? Então ela visitou a França, a Inglaterra, ela acabou conhecendo Júlio Verne, ela parou em Singapura, ela parou em Hong Kong, então assim, ela acabou viajando o mundo e ela ia mandando os relatórios de onde ela estava, pelos lugares que ela viu. Cara, isso deve ter sido um troço muito foda, cara, porque, sabe, tu conseguir sair de interior de Pittsburgh, sabe, pá, cara, sabe, é surreal. Porque ela conseguiu fazer isso aí, e vamos lá, né, gente, nós estamos falando de novo, 1889 nesse caso aqui, né, um ano depois da história do hospício. Aí essa mulher entra dentro de um navio a vapor e vai fazer a viagem ao mundo, daí ela conhece todo mundo, sabe, na época ela tinha 30 anos, caramba, cara, sabe, ela conheceu o mundo, cara, e aí ela vai mandando os relatórios, conhece o mundo inteiro, ela conheceu o Júlio Verne, cara, porra, que foda, sabe, e ela resolveu dar sabe? E aí ela foi parando. Tinha algumas paradas obrigatórias que ela tinha que fazer, ela tinha que mandar os relatórios e tal, sabe? Até porque ela estava trabalhando, né? Mas independente do que for, sabe? Ela conseguiu fazer a viagem. Ela chegou em 21 de janeiro de 1890. Então, se ela saiu 14 de novembro, ela chegou em 21 de janeiro de 1890. Ela chegou 2 dias antes do previsto. No final do percurso, ela chegou 2 dias antes ainda da história, né? Surreal, né, cara? Porque ela chegou antes ainda, né? E aí vem aquela história assim, tem um parênteses aqui na história da Nellie, que é o seguinte, como ela visitou na China uma colônia com um pessoal que tinha hanseníase, né? E leprosa e tal, ela visitou essas colônias, ela visitou esses negócios todos e ela disse isso nos relatórios dela. Um do cara que era responsável pelo navio, que era do RMS Oceanic, pegou botou ela dentro da linha White Star e colocou ela separada dos demais, né? Porque na época até hoje, né? Mas enfim, é uma doença muito complicada. Então ela acabou meio que viajando sozinha durante todo o processo, sabe? Ela vivenciou aquilo tudo sozinha, sabe? Então, por ter vivenciado tudo aquilo sozinha e tal, ela chegou antes e tal, né? Então, por ter chegado antes, ela levou em torno de 72 dias para poder cumprir toda a viagem, sabe? Então, ela terminou antes do que o livro do Júlio Verne supostamente diz que dá, né? Então, ela provou que dá e dá para fazer antes, né? Um livro é um pouco diferente, mas vamos lá, né? E a repórter da Cosmopolitan chegou em torno de 4 dias e meio depois. Então ela ganhou a aposta, né? Ela acabou, mas eu acho que ninguém acertou na época, né? Pelo que as pesquisas que eu fiz, ninguém ganhou o negócio porque ela chegou antes. Na verdade foi, né, um balde de água fria em quem tinha apostado o negócio, né? Porque todo mundo estava usando o livro de base e ela chegou então, se tu usar o livro de base que é A Volta ao Mundo em 80 dias, né? Ela chegou 8 dias antes e a outra mulher chegou 4 dias depois. O Júlio Verne é ruim nos dois negócios, né? Coitado do Júlio Verne.
Ai, meu Deus do céu. Mas é aquela história, sabe? São esses tipos de personagens, esses tipos de personalidades que fazem a gente, sabe, se inspirar. A gente tem que se inspirar em histórias como essa. Mas ainda não terminou, minha gente. Calma aí, vamos lá. Em 1895, a Nelly se casa, então, né, com o industrial milionário Robert Seaman, que na época, então, ela tinha 31 anos quando ela se casou. Né? O Seaman já era bem mais velho, tinha 73 na época, mas isso, né, na época era uma coisa comum de acontecer, né, de homens bem mais velhos casarem com mulheres mais novas e tal. Não, normal até hoje, né, mas enfim. Com o casamento ela se aposentou e foi tocar os negócios do marido, que era um cara extremamente, que era um milionário e tal, aquela história toda. Ela se tornou a presidente da empresa do marido, que é a Ironclad Manufacturing, que era uma empresa que fabricava chaleiras, latas de leite, essas coisas, né, uma metalúrgica, vamos dizer assim, né. E em 1904, né, alguns anos depois do casamento, o marido vem a falecer, até viveu bastante para a época, né? E ela se torna, então, uma inventora prolífera. Aí ela começa a fazer as patentes, ela começa a fazer os negócios. Ela inventa embalagem para o leite, faz cesto de lixo, e ela começa a liderar a indústria da manufatura. Essa mulher não parava, sabe? Porque daí, então, assim, né, ela estava sozinha, e aí aqui, ó, foi embora. Aí ninguém segurava mais ela, porque daí, então, ela tinha dinheiro. Só que aí, em função dessa chama inventista dela e tal, aquela história toda, acabou esquecendo um pouco de administrar a empresa faliu e acabou obrigando ela a voltar ao jornalismo. Quando ela voltou ao jornalismo, ela acabou cobrindo, então, o fronte da Primeira Guerra Mundial, né? Voltou, e em 1913 ela cobriu a parada, então, a primeira parada sufragista, em 1913, e o texto dela foi usado como base, onde ela brilhantemente preveu que logo, logo as mulheres poderiam votar. Ela veio a falecer em 22 de janeiro de 1922, de pneumonia, no Hospital St. Mark. O túmulo dela é um túmulo modesto no Bronx, nos Estados Unidos. Produzir esse tipo de conteúdo talvez seja o que mais me inspira a fazer coisa no canal, sabe? Além de poder colocar as minhas opiniões junto nesse tipo de vídeo, trazer personalidades que às vezes a gente nem conhece, que é o caso, eu não conhecia a história da Nelly Bly, sabe? Mas poder falar sobre esse tipo de coisa hoje na internet talvez seja o grande lance da história, sabe? Produzir coisas diferentes. Numa época onde a desinformação é uma das principais coisas que a gente tem visto, sabe? E onde falta um pouco dessa situação de tu mostrar para tua audiência, mostrar para jovens, enfim, mostrar para quem quer que seja, que existem outras formas de tu enxergar pessoas para tu poder, sabe, te inspirar, mesmo que seja uma personalidade que já faleceu em 1900, meter a mão, fazer as coisas, ir atrás, sabe, não ficar de braço cruzado, não ficar reclamando das coisas, sabe, não ficar lá de braço cruzado esperando que as oportunidades caiam no teu colo. Às vezes é a única forma que se tem de conseguir andar para frente. A Nelly é mais um exemplo de uma grande personalidade que hoje está esquecida. Hoje está esquecida, porque a internet faz isso, o dia a dia faz isso, tudo isso faz isso, sabe? Mas é importante lembrar de vez em quando dessas histórias esquecidas, sabe? E eu quero trazer bastante disso, sabe? É um conteúdo alternativo, é um conteúdo coringa, vamos dizer assim, que eu venho trazendo sempre, que eu vou ficar trazendo para o canal de vez em quando, trazer algumas coisas diferentes, algumas histórias diferentes, algumas coisas que vão linkar com literatura, que vão trazer personalidades, que vão trazer coisas que vão nos inspirar a continuar. Sabe? Eu acho que são histórias que fazem com que a gente persista, são histórias que fazem com que a gente continue. E eu acho que esse é um dos propósitos do canal do Rodrigão, é fazer exatamente isso, sabe? Trazer bate-papos, trazer coisas novas, coisas boas, coisas que façam com que a gente possa continuar, enfim, gente, sabe? Continuar produzindo alguma coisa legal, sabe? Que inspire. Esse tipo de conteúdo me inspira, sabe? Me inspira a falar sobre pessoas que nos levante da cama, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, certo? E se vocês gostaram da mensagem, compartilhem com as pessoas, mostrem que o canal está num processo diferente, está mudando um pouquinho, não é mais só sobre literatura, também é sobre filmes, sobre música, sobre tudo que vocês sempre gostaram, tá tudo aí. Eu só estou incluindo mais pautas porque eu acho que isso tudo faz parte do contexto, tudo faz parte, tudo é cultural.
E o processo sempre foi esse. As pautas sempre foram essas. Elas só estão melhorando, só estou refinando. Só estou direcionando melhor. E se vocês tiverem sugestões de personalidade, se vocês quiserem que eu fale de alguém, meu e-mail tá aí, o Instagram tá aí, sabe? Tá tudo aí. É só vocês me pedirem. Peçam, eu faço, eu produzo, eu vou atrás. Pode deixar, certo? Forte abraço a todos, gente. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. E vamos junto. Forte abraço a todos. Tchau.